Você já reparou como algumas pessoas da sua idade ainda sobem escadas sem pensar duas vezes, enquanto outras já precisam se apoiar no corrimão? Um dia você levanta da cadeira normalmente, no outro precisa fazer força com os braços. A diferença não é a idade, é o que aconteceu com seus músculos em silêncio sem você perceber. Tem gente que aos 70 ainda carrega sacola de feira. Outros aos 65 já não conseguem abrir um vidro de conserva. A diferença não está nos anos que passaram. Está numa proteína que seu corpo parou de fabricar direito e que a maioria das pessoas desta idade evita comer. É o queijo. Sim, esse mesmo que sua mãe dizia que engorda e que o médico falou para cortar por causa do colesterol. Depois dos 60, o que te protege pode também te machucar, depende da hora, depende da dose. E hoje a gente vai entender por que esse queijo, que você provavelmente tirou da sua mesa, pode ser exatamente o que seus músculos estão implorando para voltar a funcionar. Porque tem uma verdade que ninguém te explicou do jeito certo. Seu corpo mudou. E o que funcionava aos 40 pode estar faltando aos 60. Talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer isso antes, mas perder músculo não é normal, só virou comum. O nome científico é sarcopenia, mas vou chamar do jeito que você entende. É quando seus músculos começam a derreter como açúcar na chuva. E não é só força que você perde, é independência, é a segurança de saber que seu corpo ainda obedece ao que você manda. Acontece devagar, como uma torneira pingando. No início você nem percebe, mas um dia a casa está alagada. Primeiro você demora um pouco mais para levantar da cama. Depois, aquela caminhada que era moleza fica pesada. Por último, até abrir uma tampa vira luta. Seu corpo avisa, mas pouca gente escuta, porque todo mundo acha que é coisa da idade, que é normal, que não tem jeito. Não é normal, só virou comum. E a grande ironia? A proteína que pode ajudar seus músculos a não derreterem está no queijo que você parou de comer. É como parar de regar a planta e reclamar que ela murcha. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve aqui embaixo. A gente fala a verdade, sem enrolação, sem medo de contrariar o que todo mundo anda repetindo por aí. Porque depois dos 60, seu corpo precisa de verdades, não de meias verdades. Deixa eu te contar uma história que você já viu. É domingo de manhã. Café da mesa. Pão, margarina, café com açúcar, talvez uma fruta. Almoço, arroz, feijão, um pedacinho de carne, porque não pode exagerar. Verdura à vontade. Lanche da tarde, biscoito com chá. Janta, sopa, pão, às vezes um ovo. Parece uma alimentação saudável, né? Tem tudo que disseram que faz bem. Só que seus músculos estão morrendo de fome. É como tentar construir uma casa só com tijolo, sem cimento. A estrutura não aguenta. Porque depois dos 60, seu corpo não consegue mais aproveitar a proteína como antes. É como se fosse uma torneira com pouca pressão. A água até sai, mas não enche o balde. E aí você come aquela carninha magra, aquele peixinho, e acha que está tudo certo. Mas não está. É como varrer a poeira para debaixo do tapete. A gente não vê, mas um dia ela sufoca. O queijo que você cortou da dieta era uma das poucas coisas que seu corpo ainda conseguia usar direito. Era a proteína de alta qualidade que seus músculos precisam, sem você precisar comer quantidade de boi. Não é culpa sua, mas pode ser sua chance de mudar. Vou te explicar o que acontece no seu corpo de um jeito que faz sentido. Imagina que seus músculos são como uma empresa. Todo dia funcionários saem, células musculares que morrem, e precisam ser substituídos por funcionários novos. Quando você era mais novo, essa empresa tinha um RH eficiente. Saía um, entrava dois. Seus músculos ficavam sempre em crescimento. Depois dos 60, é como se o RH ficasse preguiçoso. Saem 3 funcionários, entra apenas um, e mal treinado. O resultado? A empresa vai falindo devagar. A proteína do queijo é como contratar um RH especializado. Ela tem todos os documentos que seu corpo precisa para fabricar músculo novo. Aminoácidos essenciais na proporção certa na hora certa.
É diferente da proteína da carne, do ovo, do feijão. Por quê? Porque o queijo tem uma proteína chamada caseína. É como uma liberação lenta de remédio. Ela fica no seu sangue por horas, alimentando seus músculos mesmo quando você está dormindo. Se seus músculos fossem uma fogueira, a proteína da carne seria graveto. Queima rápido, dá uma chama forte, mas acaba logo. A caseína do queijo é lenha de lei. Queima devagar, mas aquece a noite inteira. E tem mais. O queijo também tem leucina. Esse é o nome científico, mas pensa nela como o botão de ligar dos seus músculos. É ela que avisa: agora é hora de crescer. Depois dos 60, esse botão fica mais difícil de apertar. Precisa de mais leucina para funcionar. O queijo tem essa leucina pronta, fácil de usar. Seu corpo fala, só que numa língua que a gente esqueceu de entender. Primeiro sinal, você levanta da cadeira e faz: ah, não é preguiça. É seu músculo pedindo socorro. Segundo sinal, subir escada ficou cansativo. Não é falta de ar. É falta de força nas pernas. Terceiro sinal, abrir aquela tampa do café solúvel virou desafio. Suas mãos estão perdendo a firmeza que tinham. Quarto sinal, você bate a perna na mesa e dói mais do que deveria. Seus músculos não protegem mais como antes. E o quinto, esse é o mais perigoso. Você tropeça e não consegue se equilibrar a tempo. É como se seu corpo tivesse perdido os reflexos. Antes de gritar, o corpo sussurra. Só quem escuta consegue perceber. A perda de músculo não acontece de uma vez. É como uma conta que vazava no orçamento. No primeiro mês, você nem nota. No sexto, está sem dinheiro no banco. Seus músculos são sua conta poupança da independência, e cada dia que passa sem a proteína certa é um saque que você não consegue repor. Isso não é normal e só virou comum. Talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer isso antes. Aquela fraqueza que você sente não é idade, é fome de proteína. Deixa eu te contar sobre Dona Carmen, 68 anos, aposentada de Ribeirão Preto. Ela chegou no meu consultório reclamando de uma coisa estranha. Doutor, não consigo mais pentear meu cabelo. Meu braço não levanta direito. Achei que era problema de ombro. Pedi exames, radiografia, tudo normal. Aí perguntei sobre a alimentação dela. Ah, doutor, eu como muito bem. Verdura, fruta, peixe, cortei tudo que engorda. Queijo, carne, vermelha, essas coisas pesadas. E ela falou como quem estava orgulhosa. Expliquei para ela que aos 68 anos, comer bem tinha mudado de significado. Que o corpo dela precisava de outros cuidados. Mas, doutor, queijo não faz mal para o colesterol? Dona Carmen, a senhora prefere morrer de infarto ou de queda no banheiro? Ela ficou quieta. Depois sorriu. Nunca pensei assim. Prescrevei uma fatia de queijo branco no café da manhã. Todo dia, não era remédio, era comida. Em 2 meses ela voltou. Entrou no consultório de um jeito diferente, mais firme. Doutor, consegui trocar a lâmpada da cozinha sozinha ontem. Fazia mais de ano que meu genro tinha que fazer isso para mim. E ela chorou. Não de tristeza, de alívio. Como se tivesse recuperado um pedaço de si mesma que achava que tinha perdido para sempre. Sabe o que mudou? Ela voltou a alimentar seus músculos, com a proteína certa, na hora certa. O queijo que ela tinha cortado para fazer bem estava fazendo falta onde ela nem imaginava. Era assim que faziam antes. Mas o corpo mudou, ela me disse na última consulta. E tinha razão. Por décadas te falaram, queijo engorda, queijo entope as artérias, queijo é pesado. E não estava completamente errado. Para o corpo de 30 anos, cheio de hormônios, cheio de força. Mas seu corpo mudou. Aos 60, você não está tentando emagrecer para usar biquíni no verão. Você está tentando manter a independência para não precisar de ajuda para tomar banho. É uma matemática diferente. O risco mudou, de lugar. Antes o perigo era engordar. Hoje o perigo é definhar. Antes você tinha músculo sobrando. Hoje cada fibra muscular é preciosa. Era assim que faziam antes. Mas o mundo mudou. E as orientações que funcionavam para seus 40 podem estar sabotando seus 70.
Não é sua culpa, mas hoje você tem escolha. Pode continuar cortando o queijo e vendo seus músculos derreterem devagar. Ou pode entender que depois dos 60, o que te protege pode também te machucar. Depende da hora, depende da dose. O queijo não vai fazer você engordar se você comer uma fatia no café da manhã. Vai fazer seus músculos lembrarem como é ter combustível de qualidade. É como a diferença entre gasolina comum e gasolina aditivada. As duas fazem o carro andar, mas uma protege o motor por mais tempo. Primeiro erro: comer proteína só no almoço e na janta. É como regar a planta só uma vez por semana. Você despeja água demais, ela não absorve e no resto do tempo fica seca. Seus músculos precisam de proteína dividida ao longo do dia. Café da manhã, lanche, almoço, janta. O queijo no café da manhã resolve esse primeiro erro. Segundo erro: achar que quinoa, castanha e lentilha substituem a proteína animal. Não substituem. É como querer fazer uma receita de bolo trocando farinha de trigo por farinha de mandioca. Dá um bolo, mas não é o mesmo bolo. A proteína vegetal é boa, mas não tem todos os aminoácidos que seus músculos precisam, na quantidade que precisam. Terceiro erro: comer light, zero gordura, desnatado. Depois dos 60, essa obsessão com menos gordura pode ser perigosa. A gordura do queijo ajuda seu corpo a absorver vitaminas importantes. É como óleo no motor do carro. Quarto erro: medo de passar mal à noite. Queijo é pesado, não posso comer de noite. Mentira. Uma fatia de queijo antes de dormir é como colocar lenha na lareira. Seus músculos vão se recuperar a noite inteira. O erro não está só no prato. Ele mora na rotina que a gente nunca questiona. E a pior parte: cada erro desses acelera a perda de músculo. É como dirigir com o freio de mão puxado. Vou te dar uma rotina que funciona. Simples como fazer café. Café da manhã, 7 is. Uma fatia de queijo branco do tamanho da sua palma. Pode ser no pão, pode ser puro, com uma fruta. Isso não é lanche, é remédio disfarçado de comida. Meio da manhã, 10 horas. Se der fome, uma. Castanha, um amendoim. Qualquer coisa que tenha proteína. Almoço, 12 horas. Seu almoço normal. Mas capriche na proteína. Carne, ovo, peixe, do tamanho da sua mão fechada. Lanche da tarde, 15 horas. Iogurte grego com uma colher de granola. Ou outra fatia de queijo se não comeu de manhã. Janta, 18 horas. Proteína de novo. Pode ser mais leve: omelete, peixe, frango desfiado. Antes de dormir, 21 horas. Uma fatia pequena de queijo. Parece estranho, é proposital. Enquanto você dorme, seus músculos vão estar se recuperando com a proteína que você deu. Você não precisa mudar tudo. Precisa começar pelo que toca sua vida de verdade. Comece só com o queijo do café da manhã. Uma semana. Na segunda semana, adicione o lanche da tarde. Na terceira, o queijo antes de dormir. É como aprender a dirigir. Não começa pegando estrada. Começa na rua de casa. Seus músculos vão entender o recado devagar, mas vão entender. E em um mês, você vai notar a diferença no jeito que levanta da cadeira. Mas, doutor, queijo não dá pedra na vesícula? Não. Quem tem vesícula sensível precisa evitar gordura em excesso. Uma fatia de queijo não é excesso. E o colesterol? O queijo até pode aumentar um pouco o colesterol. Mas sabe o que aumenta mais? Ficar fraco, cair, quebrar um osso e ficar acamado 3 meses. O risco mudou de lugar. Queijo prende o intestino. Pode prender se você comer meio quilo. Uma fatia por dia ajuda o intestino a funcionar melhor, porque tem proteína que alimenta as bactérias boas. É muito calórico. Uma fatia de queijo tem 70 calorias. Um biscoito doce tem 80. Você prefere 70 calorias que constroem músculo ou 80 que só engordam? O que funciona para um corpo de 20 pode ser tóxico para um de 70. Seu corpo mudou as regras do jogo. Não. Adianta jogar com as regras antigas. Aquela orientação de cortar gordura que você ouviu aos 40
pode estar sabotando sua força aos 60. É como usar mapa de 1980 para chegar num lugar em 2025. As ruas mudaram. O queijo que você cortou porque fazia mal pode ser exatamente o que está fazendo falta. Não é culpa sua não saber disso. Até pouco tempo, nem a medicina sabia direito. Mas agora sabemos, e agora você pode escolher continuar seguindo o conselho para a idade que você não tem mais, ou começar a cuidar da idade que você tem. Em 2 semanas, comendo queijo no café da manhã, você vai notar: levantar da cama ficou mais fácil. Em 1 mês, subir escada não cansa como antes. Em 2 meses, aqueles potes que você não conseguia abrir, agora abrem sem drama. Em 3 meses, você vai passar a mão no braço e sentir que tem músculo ali. De novo, não é milagre, é nutrição. É como regar uma planta que estava morrendo de sede. Ela não vira árvore da noite para o dia, mas para de murchar. Seus reflexos ficam mais rápidos. Se você tropeçar, seu corpo consegue se equilibrar melhor. Suas mãos ficam mais firmes. Assinar o nome, abrir uma embalagem, carregar uma sacola, tudo fica mais fácil. E tem uma mudança que você não esperava. Você para de ter medo do próprio corpo. Porque quando você tem força, você confia que seu corpo vai obedecer ao que você manda. É a diferença entre dirigir um carro que você sabe que funciona e dirigir um carro que pode quebrar a qualquer momento. Seu corpo ainda quer te ajudar. Ele só estava esperando você voltar a ouvir. E o queijo é como voltar a falar a língua que seus músculos entendem. É como voltar a dar para o seu corpo o que ele sempre precisou, mas que você foi convencido a tirar. A força que você sente volta não é só física, é confiança. É saber que você ainda pode contar com você mesmo. A verdade é simples: você não está envelhecendo errado. Você só estava alimentando errado. Tem uma diferença enorme entre envelhecer e definhar. Envelhecer é natural. Definhar é escolha. E toda vez que você corta o queijo porque faz mal, você pode estar escolhendo definhar um pouco mais. Depois dos 60, o que te protege pode também te machucar. Depende da hora, depende da dose. Mas o queijo, na dose certa, na hora certa, ele protege. Protege seus músculos, protege sua independência, protege sua dignidade de não precisar pedir ajuda para fazer o que sempre fez sozinho. A saúde não some de uma vez. Ela pede socorro em silêncio. Seus músculos estão pedindo socorro há tempo. Talvez você só não soubesse ouvir. Agora, sabe? Uma fatia de queijo no café da manhã não vai resolver todos os seus problemas, mas pode evitar alguns que você nem imagina que estão chegando. E se você chegou até aqui é porque alguma coisa neste vídeo fez sentido. Me conta nos comentários qual parte do seu corpo está tentando te dizer algo que você ainda não ouviu. Seu joelho? Suas mãos? Suas pernas? Porque talvez a resposta não esteja no remédio que você toma, mas na comida que você parou de comer. E se esse conteúdo ajudou você a entender alguma coisa nova sobre o seu corpo, divide com alguém que você gosta. Porque informação boa é que nem receita de família. Quanto mais gente souber, melhor. A gente se vê no próximo vídeo.